meus queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do YouTube, do Instagram, do TikTok. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Se eu esqueci de alguma rede, me perdoe. Vocês são amados do Senhor, vocês são bênçãos que Deus colocou na minha vida. Fiquei uns dias sem gravar, 2 ou 3 dias, né, sem gravar. Meu tablet não estava carregando. A minha filha passou um cotonete e carregou normal. Vamos lá, né? Vamos ver. Esse aqui está com 1 ano, fevereiro. 1 ano e qualquer coisa, eu não completou 2 anos. Aí eu uso ele só para gravar e algumas mensagens, não todas. Algumas eu mando no celular. E ele deu esse probleminha, né? Mas Deus está no controle de tudo. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela mensagem. Peço desculpa por ficar esses dias sem gravar vídeo. Mas eu estou aí sempre dando atenção a vocês, que são meus verdadeiros amigos. Que Deus abençoe. Alegre. A Nilma tinha ficado triste comigo, mas já a gente já enviou mensagem, ela já entendeu. Amizade é assim, né? Às vezes a gente esquece as pessoas sem querer, né? Vamos nós, né? Vamos mais um vídeo. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite de repouso. Obrigado por essa bênção que eu colocou no meu caminho, meus amigos, irmãos, camaradas. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, as minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer pregador, Senhor, perdoa. Pai, fala conosco hoje no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, 10 e 13. Fala também no livro de Números, capítulo 14. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, livro de Eclesiastes, capítulo 9, 4, versículo 9. Melhor é ser 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Bom quando a gente tem pessoas para ajudar, ser 2, né? Para nós temos uma recompensa do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Quando nós somos unidos em família, a nossa casa cresce e é bem edificada. Quando nós somos 2 orando, nós ficamos mais firmes. Em tudo nós temos que ter uma boa companhia. A melhor companhia que nós temos é o Senhor dos Exércitos. E eu tenho, graças a Deus, uma ótima companhia que são vocês da rede social. Que Deus os abençoe. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí daquele que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, quando nós tropeçamos, ele nos segura. Quando nós caímos, ele nos ajuda a levantar, mas nós estivemos sozinhos. Não tem quem nos levante. Quando diz levantar, não é aquela queda, onde você cai no pé, isso também faz parte. Você cai, se machuca, né? Uma espécie de um acidente, né? É uma queda, tem a queda espiritual. Quando as suas coisas não andando certo, as portas se fecham. Se você não tiver um ao seu lado, para te auxiliar, você não se levanta fácil. Nós temos que ter sempre pessoas ao nosso lado. E nós também temos que estar sempre prontos a estar lá da nossa pessoa para ajudar na falta, quando elas tiverem falta, para nós ajudarmos. Nós temos esse dever, como homens, irmãos, como pessoas tementes a Deus, obedientes aos estatutos do Senhor. No versículo 3. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Melhor é o jovem, né? Pobre, mas sábio. Ele tem sabedoria, a sabedoria vem de Deus.
do que ser um rei velho, ou seja, uma pessoa velha no seu trabalho, né? Um administrador velho, que não aceita ser admoestado, ou seja, aqui uma atenção. Melhor é ser sábio, pobre e sábio, do que rico e insensato. Pobre aceitar correção, ser humilde, e o rico, ele sendo insensato, não aceitando a demonstração, tudo que ele faz vai de mal a pior. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, 10 e 13. O livro de Eclesiastes é um pouco, nós logo terminamos. Vamos agora para o livro de Números, no capítulo 14, do versículo 1 até o 25, fala: os israelitas querem voltar ao Egito. Então, o povo agora foi tirado debaixo do chicote, tirado da escravidão. Mas a gente vê depois da leitura bíblica que eles tinham o desejo de voltar a ser chicoteados, a ser humilhados. Nós levamos para o nosso dia hoje, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós se rodando na sua, a gente pensa que vai ser fácil, não é fácil. O povo de Israel andou 40 anos pelo deserto, nós temos deserto, temos luta nessa vida. E muitos deixam a Cristo e voltam, irrita esse mundo de pecado, e volta para o mundo. Porque tem saudade dos arranhados que esse mundo nos dá, dos machucados, todas as escoriações desse mundo fez. E a gente acha melhor voltar para o mundo do que seguir o Senhor, sendo humilhado, porque nós somos humilhados. Sendo maltratados, nós somos maltratados. Perseguidos no deserto, o povo Israel encontrou que guerra, perseguições. Ele estava atrás da terra que era dele por herança. Estava em busca da terra que Deus deu, Deus prometeu e deu. Mas diante das lutas, eles preferiram voltar ao deserto. Aqui era só o começo das lutas. Não era uma luta grande ainda não, era só o começo. Eles preferiram voltar ao Egito, porque achou que lá era melhor. Às vezes você acha que a sua luta está grande, você quer voltar, vai ser pior, né? Se a gente volta novamente da onde Jesus nos tirou, da onde o Senhor nos tirou, vai ser pior, o machucado vai ser maior. A humilhação vai ser maior. O diabo, ele dá com a mão, mas toma com as duas. Deus dá e é teu. A liberdade que deu para o Israel é dele. Só que Deus deixou o estatuto e mandamento para ele seguir e obedecer. São os 10 mandamentos e alguns os demais. Os demais mandamentos, as leis, né? Eles acharam difícil. Só que Deus manda ele seguir, ele voltar para o chicote, ser humilhado, ser espancado, comer resto. Esse mundo só tem resto para nos oferecer. Você acha que está ruim com Cristo, você está pior. E o que aconteceu nisso tudo? Eles não voltaram para o Egito, tentaram voltar lá no livro de Jeremias, mas veio a maldição sobre eles. Eles foram escravizados por muitas nações, porque era a vontade deles. A falta de fé, a falta de interesse de lutar por aquilo que era dele por herança. A terra que manda leite e mel. Eles acharam melhor ser escravizados pelo mundo que obedecer a Deus. É o que nós estamos fazendo. Talvez nós achamos melhor voltar para a escravidão do pecado onde nós estávamos,
os cacos de lodo, lamaçal, né? Do que obedecer, fazer a obra do Senhor. Então vamos ler aqui. Então levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. A todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morreram na terra do Egito, ou se morreram neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cair na espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presas. Não seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué pedindo, e Caleb pedia a Poné, os espias da terra, rasgaram seus vestidos. Aqui, quando eles viram a terra, eles tiveram medo, tiveram pavor. Eles não queriam lutar por aquilo que era direito deles. Muitas vezes, quando você vê as lutas que você vai enfrentar, nós queremos desistir. Mas não desista não. Se Deus deu, é sua. A promessa foi feita para você, para sua descendência. Não foi para outras pessoas. Então, tome posse do que Deus lhe deu. Lute por aquilo que Deus deu. Se a porta se abriu, está dificultoso, continua lutando. Irmãos, nessa última empresa que eu trabalhei, estava tão difícil. Eu ainda não era cristão, mas Deus tinha um propósito para mim. E estava difícil. Passou um tempo, eu pedi, um encarregado, eu pedi uma folga. E um dia fui procurar uma outra porta. Mas Deus queria eu ali. Eu não achei. 2 dias batendo em porta, não achei nada. E eu nunca tinha feito isso. Sempre quando eu saía de um serviço, eu já tinha outro. Saía porque tinha outro melhor. Então saí batendo de porta em porta, não achei. Andei, 2 dias eu andei. Nenhuma porta se abriu. Eu voltei, a encarregada falou, perguntou o que eu falei, não, fui andar por aí, resolver o negócio, eu não resolvi nada. Eu comecei, continuei trabalhando, não chamou, só perguntou isso. Por que houve? Eu pedi um dia, todos fiquei doido. Quando veio o salário, não te contaram o dia que eu fiquei. Hoje, 2025, foi 87. Eu entendo que Deus tem um propósito ali na minha vida. E esse propósito se concretizou. Será que eu achasse outra porta? Será que eu seria? Que eu teria o privilégio que eu tive ali? Versículo 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará, terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor conosco. Nos, nos, não os temais. Aqui é a promessa. Caleb falando e José falando para o povo de Israel. Que a terra é dele, foi Deus que deu. Não tema o povo que Deus deu. Deus tirou o amparo dele. Perdão, irmão. Então, se Deus te deu, se tem promessa, a porta é aberta, você continue. Não faça que ela se feche, não deixe ela se fechar, porque é tua, foi Deus que te deu. Quem se levantar contra você, está levantando contra o próprio Deus. Continua, não tente voltar para o Egito. Agora vamos para a vida espiritual. Se a sua congregação, você acha que não está boa, continua, foi Deus que te colocou lá. Deus vai, se for para você sair, Deus vai dar uma porta, abrir outra porta. No tempo certo. Passei por 2 congregações. A
Primeiro foi aconselhado, era profecia, tinha profecia para me sair que não era a minha obra, que eu estava pondo a mão onde eu não. Aí chegou um tempo que eu falei para minha esposa, se não for nós, Deus vai entrar em providência. Eu não tinha ainda conhecimento. Aí chegou o tempo que as portas fechou. A igreja fechou, ela mudou para Bela Vista e fechou aqui. Então eu creio que era o tempo de nós deixarmos aquela congregação. Veio a segunda congregação, eu não me sentia bem lá, gostava dos líderes, gostava dos irmãos, mas tinha alguma coisa que não encaixava em mim. Chegou o tempo, ela fechou. Não que eu queria. Eu orava, a minha oração é para que Deus mostrasse, para que a gente pudesse que aquela congregação crescer. Mas os pastores mudaram para outra cidade. A congregação fechou. E assim, não saia sem a direção de Deus. Espera. O tempo certo vai chegar e você vai cantar o hino da vitória. Não desista do seu ministério, não desista da sua família. Quantos homens e mulheres abandonam seus filhos, abandonam seus cônjuges, em busca de coisas melhores. Muitos moram na rua hoje, muitos foram abandonados pelo segundo cônjuge, filhos abandonados. Foi Deus que te deu. Não afaste, não separe do seu esposo, da sua esposa. Foi Deus que te deu. Não abandone seus filhos, é herança do Senhor. Quantas pessoas têm deixado a herança que Deus deu? É assim, homem. No versículo 21. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. Aqui o Senhor, respondendo ao povo a Moisés, que tão certo como ele vive, a glória dele, ou seja, as promessas dele, vai encher aquela terra. As bênçãos dele vai encher. O povo de Israel vai prosperar. Deus fazendo uma promessa, tão certo como eu vivo, Deus, tão certo como o Senhor vive, a glória dele vai aparecer sobre essa terra. Disse o Senhor, conforme a tua palavra, depois de aqui. Deus perdoando o povo de Israel, perdoando a fraqueza, a falha. A promessa foi continuou. Ao morador não é permitido entrar na terra de Canaã. Este que murmuraram e falaram, é melhor não voltarmos para o Egito. E falaram, nós vamos perecer nesse deserto, nossos filhos vão ser dados por preso, nosso esposo nós temos. E Deus fala, agora a glória de Deus resplandeceu. Agora a ira de Deus veio sobre aquele povo murmurador. Deus falou. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhe assim, eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Aqueles que murmuraram, os de 20 anos acima, os que eram circuncidados. Estava preparado para ir para a guerra, mas eles cair no deserto. Ficaram. Só as crianças, só aqueles que não conheciam nada, que não eram circuncidados, eles herdaram a terra e foram nascendo no deserto. Alguns saíram do Egito, tinham menos de 20 anos. E esses conseguiram entrar. E dos que saíram do exército, do Egito, somente Caleb e Josué, porque foram fiéis ao Senhor. Não murmuraram contra o Senhor. Eles profetavam bem, enquanto todos profetavam derrota, eles profetavam bem.
E eles herdaram a terra prometida. Porque os murmuradores, não, talvez você esteja murmurando contra sua família, a porta que Deus abriu para você, talvez você não encontre a vitória, porque você está murmurando. Se você murmura contra o líder da tua igreja, seja ele padre, seja ele pastor, seja ele bispo, seja ele o que for, murmura, ele é líder do lugar que você está congregando, você está buscando mal para você. Se você murmura contra o seu patrão, contra o líder do seu trabalho, você está buscando mal para você. Você murmura contra a sua família, você está destruindo a sua família. Mas por isso que tudo. Não murmure. Só coloca na presença de Deus e espera. O tempo de Deus vai acontecer. Essa é a mensagem do livro de Números, no capítulo 14, seja feita a vontade de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Soberano, Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez na tua presença, agradecendo por mais um vídeo, pela tua providência, Pai. Agradecendo, Pai, por o Senhor ser Deus Santo de nós pecadores. Agradeço por essa família abençoada que o Senhor preparou para mim, para nós juntos estar falando do teu amor, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu coloco nossa vida, Pai, nossa família nas tuas mãos, Pai, nosso ministério. O Senhor sabe a nossa necessidade, tanto espirituais como as necessidades seculares. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece, sabe as nossas lutas, as nossas guerras, interna e externa, Pai. Peça ao Senhor, Pai, abençoe teus filhos, abre portas, renova os dons que o Deus teu filho, capacite para fazer a tua vontade, que nós venhamos andar sempre em obediência à tua palavra, teus estatutos, examinando as escrituras, Pai. Abençoe teus filhos, tuas filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, vou continuar falando da profecia, última profecia que está para se cumprir, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Deus. Uma ótima quinta-feira, um bom final de semana. Um abraço, irmão Jorge. Fica na paz de Jesus. Meu abraço bem apertado.